E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque a gente hoje vai começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para a aula? Oi, gente, vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, a gente já viu, né, todos os termos da oração, a gente está fazendo análise sintática. E agora, nas nossas aulas de língua portuguesa, nós vemos na prática, né, como identificar cada termo e sua função dentro da oração, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre o predicativo do sujeito. A gente hoje vai falar sobre o adjunto adnominal. Como identificar o adjunto adnominal na oração? Primeiro, eu queria dizer para vocês que o adjunto adnominal é um termo acessório. Vocês lembram disso? Que o acessório é aquele termo que ele pode ser retirado da oração sem prejudicar o seu significado, nem a relação de um termo com outro? Então, é importante que a gente lembre disso para a gente dar continuidade às nossas aulas práticas de análise sintática. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o adjunto adnominal é o seu conceito, né? Então, a função dele é determinar, especificar ou explicar um substantivo. Então, isso também é importante a gente saber para a gente entender que o adjunto adnominal ele sempre vai vir juntinho de quem? De um nome ou substantivo. Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês sobre o adjunto adnominal. Nas nossas classes gramaticais, quem é que pode fazer a função de adjunto adnominal? Eu posso ter ali um pronome, posso ter um numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva e também posso ter um artigo desempenhando esse papel, essa função de adjunto adnominal. Então, olhem só, essa oração. 2 alunos formaram esse ano. Tá? Eu já circulei o meu verbo e agora eu vou fazer a análise sintática dos outros termos da oração, tá bom? Bem, eu sei que eu tenho aqui, ó, gente, o meu sujeito. Se eu perguntar quem formaram esse ano, 2 alunos, tá? Eu tenho aqui o núcleo do meu sujeito, que é um sujeito simples, afinal de contas eu estou falando sobre alunos, e tenho um outro termo que também faz parte do meu sujeito. Porém, se eu for fazer análise sintática, eu posso classificar esse termo aqui, que está dentro do sujeito, como adjunto adnominal. Vamos verificar se esse termo realmente é um adjunto adnominal? Bem, eu sei que os adjuntos adnominais acompanham um nome para especificar, definir ou explicar, tá? Então, aqui eu tenho 2 alunos. Olha só, eu estou bem especificando, né, que não são 20, nem 30, nem aqueles, nem... Eu estou especificando 2 alunos. Então, tá. Ele tá acompanhando um substantivo? Tá, sim, acompanhando um substantivo. Eu posso retirar esse termo sem comprometer o entendimento da minha oração? Alunos formaram esse ano. Sim, eu posso. Mas no momento que eu coloco esse termo aqui, eu adiciono mais significado na minha oração? Sim, adiciono. É justamente essa função do termo acessório, né? É incrementar, é adicionar ali um maior significado para a oração. Então, gente, esse numeral aqui, 2, ele é, sim, um adjunto adnominal. Vamos ver a segunda oração? O notável poeta português deixou uma bela obra. Eu vou começar pelo verbo... Circulei o verbo e eu tenho aqui no meu sujeito, ó, eu tenho um sujeito enorme com 4 palavras dentro do meu sujeito. Bem, eu estou falando sobre quê? Eu estou falando sobre um poeta. Então, poeta vai ser o núcleo do meu sujeito simples, tá bom? Pronto, eu já descobri o núcleo. Eu quero saber, né, qual a função desses outros termos que eu tenho dentro do meu sujeito. Olha só, eu tenho um artigo, eu tenho um adjetivo e eu tenho também um outro adjetivo pátrio, tá? Gente, todos esses termos, português, notável e o, são adjuntos adnominais. Eles estão acompanhando um nome, um substantivo, acrescentando informação para esse substantivo
e, tá? Eu tenho assim, ó, adjetivo pátrio, um outro adjetivo e um artigo definindo esse poeta. Gente, vocês conseguiram entender qual a função do adjunto dentro da oração? Então, vamos lá recapitular, olhando para essas orações que eu coloquei aqui para vocês. O adjunto adnominal, o próprio nome já diz, né? Adjunto, ele vem junto de um nome para o quê? Definir, explicar, tá? Esse nome, ou especificar também esse nome, tá bom? Ele é um termo acessório, portanto, eu posso retirá-lo da oração sem prejudicar, né, ali a compreensão da minha oração. Coloquei uma outra oração aqui para deixar mais claro ainda sobre, né, a gente analisando esse adjunto adnominal dentro da oração. Eu falei que o pronome, ele também pode ter a função de adjunto adnominal. Então, eu coloquei aqui uma oração com pronome para a gente entender melhor. Ó, separo o meu verbo, tá bom? E aqui no meu sujeito eu tenho dois termos, aquele e rapaz. Eu estou falando sobre quê? Qual onde é que se concentra o significado do meu sujeito? Em rapaz, certo? Então, eu tenho aqui o núcleo do meu sujeito simples. E tem um pronome demonstrativo aqui, aquele, né? Que tá acompanhando esse substantivo, tá? Dando a ele, especificando esse substantivo, tá bom? Então, é qualquer rapaz? Não, gente, é aquele rapaz. Então, repare, esse pronome demonstrativo nessa oração está desempenhando a função de quê? De adjunto adnominal. Agora, olha só, para não ficar dúvida, né, porque eu falei que o adjunto adnominal, ele pode caracterizar o substantivo. Aí você pode me perguntar, professora, existe adjunto adnominal no predicado? Gente, existe adjunto adnominal no predicado, sim, mas não vamos confundir esse adjunto adnominal que está no predicado com o predicativo do sujeito. Repare essas duas orações, a garota é bela e a garota bela é esperta. Separei o meu verbo e vamos analisar esse bela em cada situação aqui. Ó, esse termo aqui, bela, está no predicado, tá? Tem o sujeito e predicado. Ele está no predicado e está, sim, caracterizando a garota. Mas vocês lembram, o termo que fica no predicado e caracteriza o meu sujeito, a função dele é predicativo do sujeito. Ele dá uma predicação, uma característica ao meu sujeito, tá bom? Agora, repare, esse outro termo belo aqui, ele não tá no predicado, mas ele sim tá dando uma característica ao núcleo do meu sujeito. Então, esse termo aqui vai ser um adjunto adnominal. Por quê, professora? Porque, gente, reparem, esse termo aqui, eu não posso retirá-lo da oração. Esse termo aqui, eu posso. O adjunto adnominal, ele vai ser um termo acessório. Eu posso retirá-lo da oração sem prejudicar a minha oração. Entendem? Então, vamos ter atenção a isso. Termo que está no predicado caracterizando o meu sujeito e termo que caracteriza o sujeito e não está no predicado. Outra coisa importante da gente saber sobre o adjunto adnominal, é importante que isso fique na nossa cabeça, é que a relação dele, gente, sempre vai ser com o substantivo, enquanto que os complementos nominais, eles sempre vão completar. É diferente de você acompanhar um substantivo e de você completar um substantivo. Fora que o complemento nominal, ele sempre completa substantivo abstrato. Então, a gente precisa lembrar disso. Adjunto adnominal, ele sempre vai se referir a um substantivo. Complementos nominais, eles completam sentidos de substantivos abstratos, advérbios e adjetivos, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abração e um bom estudo.